Bem, hoje nós vamos refletir uma pequena catequese sobre a vida do nosso padroeiro São Francisco Xavier. O que é que nós devemos ainda compreender um pouquinho da vida deste santo? Já estudamos um pouquinho o seu nascimento, a origem da Espanha, e hoje nós vamos refletir já Francisco Xavier, de jovem, estudante, depois professor, até a sua consagração à vida missionária. Bem, o relato de São Francisco que podemos iniciar hoje diz respeito a partir de quando ele partiu para a França para estudar na Universidade de Paris, a principal que havia no mundo. Então, aos 18 anos, ele já estava na Universidade de Paris. Qual era a intenção de Francisco? A sua família enviou Francisco para lá, primeiro porque ele não tinha interesse pelas armas, pela vida militar. Francisco, desde jovem, já era dedicado aos estudos, às ciências, diferente dos seus irmãos que estavam na carreira militar. Então, o que é que houve de determinante para que ele fosse para lá? Primeiro, mais ou menos no ano de 1515, Francisco com uns 9 para 10 anos, houve umas guerras, batalhas na região onde ele morava, e aquilo foi determinante por quê? Porque como eles perderam as posses, tanto do castelo como das terras, e também a área onde ele morava passou a ser dominada pelos invasores. Então o que houve? A sua família, para que aquela jovem criança não ficasse ainda estudando nos colégios agora dos invasores, então mandou para a França, que era um país vizinho. Então aos 18 anos, Francisco já estava estudando na universidade. E lá ele pretendia estudar as ciências comuns, que poderiam ser suficientes para a sua ordenação de sacerdote, que eram filosofia dessa área de humanas. Mas depois de Francisco ter estudado e ter boa reputação na faculdade, concluiu seus estudos, o que já pretendia antes, e o que é que houve a mais? Francisco chegou a requerer o direito de títulos, de reconhecimento da sua nobreza para voltar com um cargo mesmo muito importante da sua região, pois ele era o herdeiro direto do castelo de Xavier. Mas o que houve diferente, que mudou o rumo, foi o encontro de Francisco com Inácio de Loyola. Ou melhor, seria o contrário, Inácio de Loyola que encontrou Francisco Xavier. Isso no ano de 1529. Francisco, aos 23 anos de idade, já sendo professor na universidade, porque tinha boa reputação, de aluno passou rapidamente para professor. Então, Inácio foi estudar naquele colégio, já um senhor mais de idade, para também buscar a carreira sacerdotal. Inácio já havia se convertido, já tinha feito algumas peregrinações, inclusive na Palestina, e aí teve o desejo de estudar um pouquinho mais para se tornar depois um sacerdote. Ele tinha convivido um pouco com os dominicanos, e aí via que era necessário ele estudar um pouquinho mais essa área da teologia, da filosofia. Então lá encontrou, Inácio, aluno, encontrou o jovem Xavier, mais novo, mas que já era professor. E como eram os dois da Espanha, eles ficaram habitando no mesmo quarto lá no colégio, na faculdade. E aí foi que houve os embates que nós conhecemos da conversão de Francisco Xavier. Foi Inácio de Loyola o responsável direto pela mudança de vida de Francisco Xavier. Francisco, com o poder, com a fama, com os elogios dos estudos, decidiu que seria agora a carreira mais mundana. Deixou aquelas pretensões que tinha quando começou os seus estudos. Deveria voltar para as suas terras, mas não, depois, como
o cargo já de mestre, de professor, continuou ali e continuou também se aprofundando nas vaidades. Frequentava as festas mundanas nos bairros latinos, né, que eram aqui nos conterrâneos, festas típicas. E Inácio sempre já advertia. E a frase que Inácio usava era até simples, tirada do Evangelho, que era de que serve ao homem ganhar o mundo inteiro se vier a perder a sua alma. E com esta frase, durante muito tempo, houve esses embates naquele mesmo ambiente, num ambientezinho pequeno, de um quarto, em que moravam Francisco, Inácio e outro jovem chamado Pedro Fábio. O outro jovem logo cedeu às conversões de Inácio, mas Francisco não. Inácio dizia: mas do que adianta você ganhar fama, poder, se perder a sua alma? A sua alma é muito grande, Francisco, para se prender às coisas da terra. Mas Francisco também dizia: do que adianta andar a pregar todos os dias, vestido tão mal como você, se perder somente o seu tempo? E aí Inácio respondia que quando é para Deus não é perda de tempo. Dizia que estava fazendo a parte dele. Passaram-se alguns anos e até que no ano de 1533, Francisco Xavier, com 27 anos de idade, enfim, depois de cerca de 4 anos de convívio com Inácio, Francisco, enfim, foi-se tocado, deixou-se converter para o novo rumo, que é a vida religiosa. Ainda não tido como sacerdote, mas se converteu. E aí, já entre o ano de 1533 e 1534, ele se dedicou aos exercícios espirituais, à penitência, também como sinal de arrependimento das ofensas que fez contra o próprio Inácio e também do seu modo de vida que levava antes. Um jovem vaidoso que gostava sempre dos elogios, um jovem esportista que queria sempre ganhar, queria sempre vencer, que isso é uma demonstração de poder e às vezes com isso faltava a humildade. Então ele se preparou e aconteceu que Inácio, tendo Francisco Xavier, aquele que foi mais difícil de ele converter, o próprio Inácio deixou escrito isso,